E aí, galera, tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós vamos estudar as duas primeiras competências pelas quais você será avaliado no Enem. Lembrando o seguinte, que são 5 competências, cada uma valendo 200 pontos, totalizando 1.000. Né? Nesse sistema de TRI, a redação é a única das provas realizadas pelo Enem que você pode chegar ao total de 1.000 pontos. Então, cada competência, 200 pontos. Primeira competência. Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Você é craque em gramática, dorme nas aulas, acha que no Enem... Ah, Fabi, no Enem não cai gramática. Olha aqui, a primeira competência, valendo 200 pontos, exige exatamente que você tenha um domínio gramatical do seu texto, um domínio do padrão formal da língua portuguesa. Então, se você tem dúvida do que exatamente seria essa competência, eu vou elencar para você aqui o que o Enem considera como um desvio muito grave, um desvio médio, um desvio leve. Não que você tenha, digamos assim, uma permissão para cometer um erro leve. Não. Na verdade, eu vou expor esses desvios para que você fuja ao máximo deles, ok? Esse é o nosso combinado. Tudo que tiver elencado aqui, você deve evitar, ok? Ausência de marcas da oralidade e de registro informal. Isso significa que o seu texto, ele não pode ter marcas do tipo como né, tipo, como eu falei aqui, que é extremamente uma marca da oralidade. E da informalidade também. O seu texto ele deve ser extremamente formal e fugir a qualquer marca da oralidade. Ou seja, aquelas marcas que você utiliza comumente com os seus amigos, você deve evitar num texto escrito. Precisão vocabular. Não basta que você escreva dentro das regras gramaticais. É necessário que você escolha um vocabulário preciso. Como assim, Fabi? Por exemplo, há muitos alunos que utilizam a palavra coisa, né, num texto. Por exemplo, a acessibilidade é uma coisa destinada a qualquer cidadão, padrão ou não. Acessibilidade é uma coisa destinada? Coisa é um vocabulário extremamente impreciso. Você pode dizer que a acessibilidade é um direito e não uma coisa. Então, busque no seu texto termos mais precisos para lidar com cada uma das situações. Obediência às regras gramaticais de concordância nominal e concordância verbal. Fabi, não lembro. O que é concordância verbal? O que é concordância nominal? Busque uma gramática mais próxima a você, dê uma olhadinha, porque essas regras elas são extremamente importantes. Que você consiga fazer a concordância adequada dos verbos e dos nomes. Assim como a regência nominal e a regência verbal, essas regras elas são muito importantes. Pontuação, vírgula, ponto. Na dissertação argumentativa para o Enem, dificilmente você vai utilizar exclamação e pontuação. Interrogação, desculpa. Você vai usar basicamente ponto, vírgula, 2 pontos, ponto e vírgula, mas é importante que você tenha uma noção geral de todas as regras de pontuação, porque uma vírgula fora do lugar pode, além de fazer com que você perca pontos na competência 1, que você também perca pontos na competência 3, que diz respeito à coerência do seu texto. Então, uma vírgula fora do lugar pode prejudicar o sentido do seu texto também. Flexão de nomes e de verbos. Colocação de pronomes átonos. Então, se você desconhece ênclise, mesóclise, próclise, dá uma olhadinha, porque isso também é determinante na sua redação. Onde que o pronome ele se encaixa corretamente? Grafia das palavras. Como é que se escreve exceção, excepcionalmente? Então, se você não tem também essa precisão na grafia das palavras, o Enem ele fica de olho, os corretores eles não deixam passar. Atentem à grafia das palavras também. Acentuação gráfica. Aqui nós temos o seguinte, você precisa estar atento à acentuação e caso você ainda não tenha tido contato com um novo acordo ortográfico, é interessante
para que você não acentue mais palavras como ideia, por exemplo. Fique atento, novo acordo ortográfico vai te ajudar não só na acentuação gráfica das palavras, mas também na grafia, na ortografia de algumas palavras, principalmente das palavras compostas, se elas continuarão com hífen ou não. Emprego de letras maiúsculas e minúsculas. A gente tem aqui, e eu vou falar um pouco mais à frente, um erro gravíssimo. Se você grafar algum substantivo próprio com uma letra minúscula, os corretores eles vão descontar porque é considerado um erro grave. Então, atentem a isso. E, além disso, a gente também tem a divisão silábica na mudança de linha, o que a gente chama de translineação. Como assim, Fabi, translineação? É só você lembrar do seu início de alfabetização, quando nós tínhamos o seguinte: vamos supor que aqui seja o final da sua margem, o fim da sua margem. E você precisa escrever, por exemplo, a palavra casa. Você precisa fazer a passagem para outra linha. Então, essa palavra seria escrita dessa forma, de uma margem à outra. Alguns alunos, eles costumam fazer o seguinte: escrevem a palavra e acham que aqui eles conseguiriam dar uma espremidinha. Não faça isso. Lembre que o seu texto ele será digitalizado. Então, todas as palavras devem estar a mais legível possível. Então, se por um acaso você chegou a esse momento da sua linha, passe para a próxima e escreva na linha seguinte, mesmo que sobre um pedacinho, mas não esprema, não dê essa espremidinha, porque senão a sua palavra pode ficar ilegível. E aí você acaba perdendo ponto, não por desconhecimento, mas pelo famoso, né, jeitinho brasileiro. E outra questão, só para a gente fechar essa parte. Nunca, por favor, faça, né, dessa forma. Lembre-se da separação silábica que você aprendeu já há bastante tempo. Então, basicamente é isso. A translineação é a mudança de uma linha para outra, que aparentemente é algo simples, mas que pode tirar aqueles décimos que te afastarão da nossa tão sonhada nota 1000. E o que seria, Fabi, os desvios mais graves do Enem, né? O que eles consideram, o que eles descontam mais pontos relacionados à gramática, essa competência 1, o que eu devo evitar a qualquer custo? Falta de concordância do verbo com o sujeito antes do verbo, por exemplo, as meninas vai. Jamais você vai cometer, né, este erro. Então, atenção. Períodos incompletos, truncados, que comprometem a compreensão. Por exemplo, já que a lei do feminicídio entrou em vigor e você não continua esse pensamento, é interessante que você preste atenção, principalmente em períodos um pouco mais longos, se aquela ideia ela se mostrou completa. Desvios graves de grafia e de acentuação, por exemplo, letra minúscula iniciando frases e nomes de pessoas e lugares. Graves problemas de pontuação, por exemplo, a vírgula, quando ela é incluída, né, escrita em um momento do seu texto que é inadequado, você pode ali suscitar um erro de sentido também, de coerência também. Presença de gíria, tipo assim, colé, e aí, meu irmão? Claro que você vai utilizar uma linguagem de acordo com o que foi solicitado. Lembrando que a solicitação do Enem é a linguagem formal, o padrão formal da língua portuguesa. Então, gíria, deixa para você usar gírias quando você estiver comemorando a sua nota 1000 na redação, ok? Na redação, não. Falta de concordância de verbo com o sujeito depois do verbo, muito distante dele, é uma regra de concordância verbal. Falta de concordância do sujeito com o substantivo.
regência nominal e verbal inadequada, ausência ou emprego indevido de preposição, atentem a essas regras. Ausência de acento indicativo da crase ou seu uso inadequado. Então, se você tem aquela dúvida se ocorreu ou não o fenômeno da crase, se você vai utilizar ou não o acento grave, dá uma voltinha, volta novamente lá na sua aula de gramática, na sua aula de crase, dá uma olhada nas suas regras e perceba se, basicamente, o verbo que você utilizou exige a preposição a e se a palavra posterior a esse verbo é uma palavra feminina que exige o artigo a. Se isso acontecer, você está diante da regra principal, primária da crase. Problemas na estrutura sintática, frases justapostas sem conectivos ou orações subordinadas sem oração principal. Essas frases justapostas e sem conectivos, quando nós tivermos a nossa aula sobre coesão textual, haverá alguns exemplos e esse tópico vai ficar um pouquinho mais claro. Como que eu consigo organizar um período, unindo esse período a partir de conectivos. Desvios em palavras de grafia complexa, se eu utilizarei, por exemplo, imprescindível, uma palavra um pouco menos usual, ainda é considerado um erro grave. E a minha dica é o seguinte, você vai utilizar um vocabulário um pouco mais complexo, só utilize essa grafia se você tiver certeza. Se não, mude, troque o seu vocabulário por uma palavra que você tenha certeza da grafia, mesmo que ela seja uma palavra menos complexa. Separação de sujeito e verbo, objeto direto e indireto por vírgula e marcas da oralidade. Atenção, sujeito e predicado nunca devem serem separados por vírgula. Desvios leves, mas que também não devem ser cometidos. Lembrando que nós temos que fugir a esses desvios. Ausência de concordância em passiva sintética, por exemplo, vende-se casas e não vendem-se casas, como seria o correto. Desvio de pontuação que não compromete o sentido do texto. Há uma vírgula que você usou, mas que é inadequado gramaticalmente, entretanto, não confere ao seu texto um erro de sentido. Bom, galera, então essa foi a nossa aula sobre a competência 1 do Enem. Eu espero que vocês tenham gostado. Continue nos acompanhando e lembre-se, quanto mais você produzir redação, mais próximo você estará da sua redação nota 1000. Tchau, tchau!